Exatamente quanto vai ser determinado. Vamos fazer uma pergunta. Levanta a mão, a gente entrega o microfone, você pergunta e o microfone fica na mão do atleta para responder do atleta, do técnico e do nosso mano do TPC. NBA, né, parceiro? É outra história, né, não? Você, Preta. Primeiramente, boa tarde, né? Bom dia, a gente ficou aqui o dia inteiro participando do Basquete Educa. E eu conheci recentemente um projeto, e eu sou do basquete desde os 9 anos, federação, categoria adulta. Agora eu sou MC de basquete, de eventos. E eu acho que a importância de ter esse momento aqui com eles é para mostrar quais as possibilidades que o basquete determina para vocês. Então a gente teve aqui os dunkers, que são atletas universitários, que estão também participando de eventos. A gente tem aqui os técnicos, a gente tem o DPC, eu como MC, tudo que cria esse basquete, que está tendo outras oportunidades além do basquete profissional. Porque a gente sabe que esse caminho é muito estreito, mas não é impossível, né? Principalmente para nós que estamos aqui, e o quanto que o basquete é amplo e traz tanta coisa boa para a gente. Então acho que essa é a mensagem mais importante quando existe um nome social dentro de um projeto. Porque mais do que a competição, eles estão formando vocês para serem meninos, homens, cidadãos corretos, aprender que a vida, o que é importante na vida, quais são as regras da sociedade, aprender a se posicionar, criar caráter, que são fundamentais, os técnicos podem dizer mais sobre isso, para os atletas, né? Então aqui, eu vou deixar uma pergunta central e depois a gente joga para a galera. Vocês estão aqui trabalhando com meninos que estão em formação. Qual que é o principal conselho que vocês dão, e aí cada um da sua área, da sua vivência, para quem está aqui começando e construindo um sonho de uma carreira no basquete? Bom, eu não cheguei no nível de basquete desses caras aqui, não fui profissional, mas o basquete sempre me direcionou na vida, né? Desde a escola, desde o universitário, né? Foi onde eu consegui seguir minha trajetória e ele me direcionou para isso daí. Então, quando eu terminei a faculdade, né, eu consegui uma bolsa no colégio por causa do basquete, eu conseguia entrar numa faculdade devido ao basquete, então eu devo muita coisa ao basquete, né, não só por ser um jogador profissional ou não, a gente não consegue os nossos caminhos. Então depois, lá na frente, eu quis ser técnico de basquete para retribuir isso para os meus alunos e para os meus atletas, fazer com que eles tenham um direcionamento e que o basquete entre na vida deles e siga para frente aí do jeito que vier. Se é na escola, se é no colégio, se é no trabalho em equipe, desenvolver, tá bom? Acho que é isso. Depois de uma forma bastante complica, né? Mas aproveitar o que o professor falou, o basquete ele muda a vida de uma maneira que a gente nem espera. Eu nasci em Diadema, nasci em São Paulo, fui em Diadema e, assim, vou citar nesse aqui. Eu costumo vir de onde eu sou, às vezes não tenho time para seguir. E o basquete proporciona para mim vivências que eu nunca imaginava. Jogando no Corinthians, que era um sonho para mim desde molecote, para os Estados Unidos. Tudo isso foram vivências que o basquete está me trazendo, junto de lições que hoje mais velho, tenho 23 anos, mas hoje eu entendo melhor. Às vezes a gente associa sucesso a vitórias, a pontos, a cestas, mas na verdade as lições que a gente aprende são muito mais relacionadas ao nosso caráter. Você ser uma pessoa boa, você contribuir com a sua comunidade, você trazer seus amigos para perto. Os melhores amigos vieram no basquete. E as melhores lembranças da infância são relacionadas ao basquete. Então, às vezes, a gente fica um pouco frustrado porque não conseguiu fazer uma cesta, você é um pouco frustrado por ter perdido o jogo. Mas lá na frente, vocês vão lembrar dos momentos que vocês tiveram com seus amigos, treinando, brincando, organizado. E, se Deus quiser, vocês vão encontrar uma oportunidade de mudar a vida de vocês e da família de vocês. Então, graça, porque vocês estão vencendo aqui no projeto, eu garanto para vocês, se vocês aprenderem tudo que os professores estão passando, vocês vão sair daqui pessoas muito melhores do que vocês estão. Então, para mim, essa é a maior bênção que o basquete pode trazer.
obrigado. Brincadeira, gente. Acho que essa coisa que o Jota falou de abraçar a oportunidade é muito importante. Mas eu vou trazer um pouco mais para a pergunta dela, quando ela diz na questão da formação. O que é importante para a gente na questão da formação do atleta? Nós, como a gente, a fidelidade de vocês, é escutar esses dois caras aqui. Respeitar o pai da gente, a mãe da gente, respeitar o professor na escola, saber que nem tudo é vitória, nem tudo é fazer ponto, nem tudo é fazer cesta. A gente cresce num ambiente que eu acho que o basquete é o esporte mais coletivo que tem, que você sempre está dependendo de alguém. Você não consegue fazer nada sozinho no basquete. Se você fizer 25 pontos hoje e o seu time tivesse perdido, não ia mudar nada. Não ia, amanhã você ia ter que vir treinar igual, entendeu? E o que eu queria passar para vocês em questão de formação é isso, que independente de dificuldade, independente de hoje está difícil, hoje é complicado, você tem pessoas que dependem de você e você também depende delas. Então, o trabalho em equipe para a formação e o respeito ao próximo, em várias questões, é muito importante. E isso também não quer dizer que eu estou prometendo para vocês que vão virar jogador de basquete, mas eu estou prometendo para vocês que vocês vão se tornar pessoas muito melhores. De verdade. Porque o basquete não é só jogar. O basquete é ele que ensina, é ela que apresenta, o clube que forneceu a quadra para vocês, o projeto que eles dão para que vocês se tornem pessoas melhores. Ninguém aqui está visando o próximo NBA, a gente está visando a próxima boa pessoa, e vocês são o futuro. Eu falar, né? Vamos lá, acho que ela aqui já resumiu bem muita coisa que eu acredito. Acho que o basquete transforma, acho que mais pensando no caráter mesmo do Jota falou, você melhorar como pessoa, né? A gente olha para o esporte e pensa no atleta, acho que não adianta você ser um atleta bom, se tornar um atleta bom e não ser uma pessoa boa. A discussão é uma conta que não fecha. Então eu concordo muito com o que eles falaram, mas pensando agora na parte de formação mesmo, eu acho que precisa colocar bastante dedicação mesmo no dia a dia e acreditar num processo mesmo. Pensando em tornar jogador profissional, é todo um processo assim. E eu tive um técnico que ele falava assim, pô, eu chegar de vocês, 15, 16 anos, eu se daqui, 2 daqui do nosso grupo virar jogador profissional, a gente tem que levantar a mão pro céu, agradecer e, cara, nossa, pelo amor de Deus, foi bom demais. E hoje que eu sou jogador profissional, eu vejo que é isso, cara, tô comentando com o Jota, com o Humberto, agora que eu cheguei, que é isso. É muito difícil se tornar jogador profissional, mas eles falaram, o basquete abre 1 milhão de portas, mas você tem que continuar se dedicando. Todo dia você vai lá, se dedica um pouco mais, você tenta se tornar um pouco melhor, você coloca um pouco mais de dedicação, você não desiste. Eu acho que eu virei jogador profissional na insistência mesmo, nunca fui promessa, nunca fui dito como prospecto, né, como os caras falam, esse cara vai para a NBA, esse cara vai para a seleção brasileira e tal. E hoje eu vivo um dos melhores momentos da minha vida com o basquete. Então acho que é meio que na insistência também, você ir lá, se dedicar todo dia, buscar melhorar, buscar fazer, isso é muito importante, mas de uma forma que vocês também curtam isso. Não pode ser uma coisa que você sinta um peso de vir aqui, de que é uma coisa pesada, não, vocês têm que se divertir também no meio desse processo. O esporte aí traz muito disso e acho que uma mensagem é um pouco disso para vocês. Acho que uma coisa que a Rose falou é muito importante, porque eu mesmo, por exemplo, criando basquete de rua,
Já tive no basquete base também, igual vocês, mas não consegui me tornar profissional. Mas uma coisa que eu falo é que se você ama realmente o basquete vai te dar uma coisa em troca. E vocês mesmos aí, todo mundo olha pro nome que vocês estão carregando no peito aí, que é Basquete Educa. E uma coisa que eu aprendi com o meu parceiro WG lá no Rio de Janeiro é que não só o basquete, né, mas o esporte e a educação, eles sempre andam lado a lado. E eu mesmo sou um exemplo disso. Né? Comecei jogando basquete na escola, aí eu entrei numa faculdade que eu tinha um time bom de basquete, com o intuito de entrar no time, de fazer parte, participei de alguns treinos, não fiz parte do time principal, mas eu cursei propaganda e marketing, que foi um curso que abriu minha mente, que basicamente tudo que eu faço hoje nas redes sociais, eu coloquei basicamente tudo que eu aprendi. Então, a 235 TV pode dizer que é uma empresa de uma missão. Né? Que eu edito, eu faço a thumb, eu cuido dos contratos, eu faço isso. E eu amei tanto o basquete, né? Sempre quis jogar basquete de rua profissionalmente também. E aí lá na frente eu consegui essa parada, né? Que é começar a fazer vídeos pro canal, né? Virar um influenciador. E eu observei, né, que lá atrás, por conta do basquete e da educação, que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Então, isso aí, se você não conseguir virar um jogador profissional, né, o basquete vai te entregar outra coisa. Você pode trabalhar com basquete ainda, virar um fotógrafo do basquete, um fisioterapeuta, um técnico, né? Acho que todo mundo aqui, geral do ABC, todo mundo conhece o Soul Power. A gente é um time de, acho que vai fazer 15 anos. E 15 anos de amizade também, e ali acho que só uns dois assim conseguiram jogar profissional, mas o restante todo mundo trabalha com alguma coisa voltada ao basquete. Personal, está trabalhando em algum time como técnico, fazendo diversas coisas. Então eu repito novamente, você ama realmente basquete, né? Se o basquete não te entregar, você não é um jogador profissional, ele vai te entregar outra coisa muito boa. Mas o basquete e a educação. O DPC, só aproveitando, né, que você falou do Soul Power, também tem um time feminino e também joga a disputa modalidade de 3x3, que agora tem uma porta gigantesca que foi aberta, né? Fala um pouquinho pra eles. O basquete 3x3 está vindo como uma outra oportunidade, né? E é legal porque ele dá a oportunidade de você jogar com os seus parceiros, né? Você monta o seu time ali, faz a inscrição, joga um campeonato bem estruturado, que se você ganhar, você tem a chance de participar do World Tour, né? Representar a seleção brasileira também de 3x3. Então a gente tem uma outra vertente aí que está dando bastante oportunidade para muita gente, né? Então é um lugar a se olhar também. É isso. Eu acho que a história, desde o professor Marcelo, né? Eu não fui jogador profissional, mas eu, através do basquete, consegui fazer uma faculdade, né? Consegui ter o segundo plano. Eu acho que vocês têm que alinhar o basquete mais um plano, e aí a educação. Colocar dois planos com prioridade, basquete e educação. Não deu certo o basquete, você tem educação para recorrer a ela, seja trabalhando com basquete, seja trabalhando com outras situações, né? E o basquete me deu isso. Eu não consegui ser jogador, mas eu consegui, através do basquete, fazer o que eu amo, né? Estar dentro do basquete como técnico, como assistente, e eu sou muito grato a isso. Então, as palavras do coach, as palavras dos atletas aqui, eu acho que vocês têm que segurar essas palavras, trazer para o coração de vocês e levar para a vida. E um dia lá na frente vocês vão falar, vão lembrar disso, o que eles falaram. Educação, mudar o caráter, carne, porque através do esporte que vocês estão aqui com o objetivo, vocês têm que vencer na luta diariamente. E às vezes os problemas vão vir, e vocês vão ter que enfrentar esses problemas. Vocês enfrentando os problemas que aparecem na quadra, vocês vão conseguir enfrentar os problemas que aparecem na vida também, e vão aparecer. Só que vocês vão estar preparados, porque vocês aprenderam através do esporte, vocês conseguem vencer os obstáculos, vocês conseguem vencer os desafios. É isso. Obrigado por me deixar sempre falar aqui, viu? Obrigado. Vamos começar daqui. Acho que, como ele falou, assim, acho que cada um trouxe algum ponto que todos nós concordamos nisso.
Acho que vocês têm um exemplo aqui do que o nosso coach aqui acabou de falar, que a gente pode tudo nessa vida, tá? A gente pode tudo. Eu fui criado na Vila Missionária de São Paulo aqui, depois comecei a jogar e tive a oportunidade de começar a ganhar um dinheirinho. E meu maior sonho, assim, era tirar meus pais de onde eu morava, né? Acho que muitos de vocês aqui, como nós todos, eu falo com propriedade porque eu conheço a história do Vitão, do DPC também, do Cauê, do JP. Todos nós viemos de família humilde, todos nós tivemos uma infância difícil. E meu maior objetivo era tirar os meus pais de onde a gente morava, porque tinha baile funk, então meu pai tinha que acordar cedo e praticamente não dormia a noite toda. Então eu sempre encarei o basquete como uma oportunidade na minha vida. Eu não sei fazer outra coisa, a não sei jogar basquete, eu sempre colocava isso na minha cabeça. Então o basquete me deu tudo que eu tenho hoje, tudo. Mas muito atrelado com a educação. Eu sempre fui um cara que tinha preocupação em saber me posicionar, em saber falar, porque como foi falado aqui por muitos, o basquete é uma porta para a gente e vai escancarar mais outras portas, né? Hoje, além de atleta, eu sou empreendedor, tenho alguns negócios, eu sento em mesas de reuniões, eu não preciso saber me posicionar. Então, eu poderia muito bem só ser um jogador de basquete, graças a Deus tenho uma carreira muito boa, joguei em grandes clubes, tive passagem pela seleção, fui um prospecto aí, até de propriamente na NBA, mas eu nunca achei que seria só isso. Então, sempre procurei em estudar, em saber me posicionar, em saber falar. Hoje eu ocupo meses em reuniões com pessoas importantes, onde eu preciso saber me posicionar. Então, as portas que me abriram foram todas através do basquete. O meu sócio hoje, numa das empresas que eu tenho, ele foi um cara que jogou comigo quando ele tinha 14 anos de idade. Então, assim, ele se formou, ele abriu a própria empresa dele, e hoje a gente é sócio em um dos negócios que a gente tem. Então, assim, o basquete me deu tudo que eu tenho na minha vida foi o basquete que me deu. E o basquete também deu a chance de eu conhecer muitos lugares e mudar a vida da minha família, né? Eu falo isso, que aos 17 anos eu consegui dar um apartamento para meu pai e para minha mãe. Fazem mais ou menos uns 3, 4 anos que eu tenho que pagar, mas eu consegui com muito esforço, muito suor. Então, assim, aproveita todas as oportunidades que você tem. Eu acho que o Vitão falou uma coisa que é muito importante. Se divirta, cara. Se divirta. Vocês estão na melhor fase da vida de vocês. Hoje nós somos atletas profissionais, mas a gente abriu mão e abre mão de muita coisa até hoje para poder chegar onde a gente chegou. Então desfrutem desse momento que vocês estão agora, porque cada fase da nossa vida vai ficando para trás, a responsabilidade aumenta. Então desfrutem desse momento, se divirtam. Porque eu vi jogador, todos nós vemos jogadores, e quantos jogadores melhores que nós tínhamos na base, né? Quantos que estão de melhor que vocês, que estão aqui. Tem um exemplo aqui na frente de vocês de superação, de resiliência. Eu, então, não era nem um craque. Na minha opinião, hoje ele se tornou um craque, mas ele não era nem um craque. Tinha muitos jogadores na frente dele, muitos. Quando você fala que eu estava falando um jogador da posição 4, o Vitão não era nenhum nome assim, ele era o último. E hoje ele é um dos primeiros. Foi convocado para a seleção brasileira agora por pura resiliência. Ele trabalhou, ele conquistou, as pessoas com certeza falavam coisas a respeito dele, ele falou, não, cara, eu vou trabalhar, vou treinar, vou me entregar. Ele renunciou diversas coisas para poder chegar onde chegou hoje. Então, assim, o basquete, o esporte e a educação compensa. Se vocês fizerem isso, assim, atrelado, obviamente, obedecer os pais, ouvir os treinadores, as pessoas mais velhas, que aconselham vocês, tenho certeza que o basquete e a educação vai tornar vocês para serem pessoas excelentes. Agora o Alex vai responder a pergunta também. E aí, depois do Alex, a gente já vai abrir para perguntas de vocês. Tá bom? Então vai pensando aí nas perguntas. Quem quiser falar, levanta a mão que eu levo o microfone. Depois de todas essas falas aí, como o Humberto falou, voltou para cá, mas eu agradeço imensamente a fala de vocês, a presença de vocês. Bom, eu estou na mesma linha do Marcelo e do Ângelo. Basquete, eu comecei tarde no basquete, mas foi aquela situação de brasileiro querer ser jogador de futebol, né? Então fiquei nessa situação, mas nos 12, dos 13 para 14 o basquete apareceu. Treinei um ano todinho no clube e na época eu não fui
federado. Depois veio um outro clube, fui federado, joguei 2 anos federado e não deu. Mas já entrei na faculdade com a certeza que iria ser técnico, que queria ser técnico, né? E aí tive bolsa na escola por conta do basquete, escolhi a educação física por conta do basquete e hoje estou aqui na questão da resiliência também. Trabalhei um tempo no basquete sobre rodas, o projeto acabou do nada, beijo, me liga, segue sua vida, o que eu vou fazer? Corri para outra área e abriu-se a porta novamente para o basquete adulto. Também falou, ó, segue sua vida. Eu falei, opa, eu consegui minha vida fazendo o que eu estava fazendo lá no clube que estava trabalhando. Eu também tenho a oportunidade de fazer um projeto. Aqui não tinha, apresentei o projeto, agradeço imensamente ao clube, Matheus está aí representando o clube agora. Bom, agradeço imensamente o espaço que o clube deu. Daí tinha o projeto, muita gente aparecia e não tinha condição de pagar a mensalidade. Vamos fazer um social, vamos abrir um braço social, sim, conversando com o querido amigo Ricardo, que está aqui presente, Ricardo Forni. Bora, vamos fazer esse social, Alex. E aí, não vai ser só basquete, vamos fazer educação também. E aí, como as coisas têm que caminhar junto, como todo mundo falou aqui da educação, todo mundo aqui falou do estudo, ninguém ficou só na palavra de fique no basquete, seja só o basquete. Faça o basquete e tenha mais uma opção em sua vida. Falo sempre para vocês, né? O basquete vai ser uma formação para a vida. Os valores que ele traz é para você levar para a vida toda. Resolvemos fazer uma ONG, fizemos uma ONG, Associação Beneficente Basquete Educa. Então, hoje é aberto para todo mundo. Todos podem participar das oficinas a cada 15 dias que nós temos trabalhando diversos temas. A última agora foi educação financeira, né? Uma parceria que fizemos com o Santander, aí, que eles têm um projeto, qual é o nome do projeto mesmo? O Pensar, né? E aí essa é a educação sobre o financeiro, sobre o empreendedorismo lá que o Humberto colocou. Uma forma de você seguir a sua vida, ter um controle financeiro, que é algo imenso que a gente precisa. O cara pode ganhar aí um bom salário no mês, mas ele não sabe organizar o dinheiro dele, né? Então é muito importante isso desde a juventude. Então a questão que o Humberto falou do Vitão, a resiliência, eu carrego comigo. Porque a última vez que eu perdi o meu emprego trabalhando com basquete foi uma situação que o cara acabou comigo. Falei, o que eu vou fazer agora? Não vou abaixar a cabeça e não vou desistir. Eu vou continuar, porque foi algo que eu me determinei a fazer quando eu escolhi a educação física. Minha mãe falou, educação física, Alex. Eu falei, é educação física, mãe. Mas vai ganhar tão pouco. Falei, não, mãe, mas eu vou fazer o que eu amo. E estamos aí até hoje fazendo o que amo, trabalhando pra caramba, ralando, mas só de ver isso aqui hoje, gente, é um retorno que não cabe no coração hoje. A felicidade é imensa. Antes do microfone chegar na minha mão, eu estava aqui agradecendo para aqueles que eu acredito que estão comigo, o que aconteceu. Porque desde a batalha que a gente teve, eu e a Thaís, a minha esposa, que está nos bastidores do projeto, eu estou na quadra e ela por trás fazendo tudo. Ela conversou com todo mundo aqui, ela falou com todos, do Marcelo ao Humberto. Eu escolhi, eu indiquei, falei, vamos falar com ele, e ela fez o processo todo. Muito obrigado, meu amor. Sem você, nada aconteceria.
porque eu não ia conseguir falar com o Marcel, com o JP, com o Lucas, com o Vitão, com o 2%, com o Ângelo, com o Humberto. Não ia conseguir falar com eles, não ia ter tempo para fazer isso. E ela conseguiu, e ela consegue fazer acontecer por fora da quadra. Daqui a pouco ela vai fazer educação física para ser assistente. Isso, né, gente? Não sou assistente, temos a primeira técnica mulher na NBB agora. Isso, lá no Fortaleza, lá. Lugares estão sendo abertos para as mulheres. As portas estão sendo abertas. Isso, aí a gente agradece aqui, ó, a sementinha que foi plantada, que hoje nós temos aqui de ex-atleta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem contar os que já foram embora. Né? Então a gente deixou ali alguma coisa, a gente sabe que a gente está plantando alguma coisa no coraçãozinho deles, porque se fosse algo negativo, ninguém ia querer estar aqui novamente para participar do evento, tá lá na quadra, na parte de fora, torcendo, vibrando, participando dessa atividade. Basquete é educação. Educação presente na vida de todos. Não podemos desistir da educação. Agora eu não lembro quem colocou a situação dos dois, foi o Humberto, né? Vamos colocar como projeto de vida o basquete, e se não tiver nada além do basquete, a educação. Por isso mesmo que nós quisemos fazer essas oficinas. A oficina não é só para ensinar o menino a ter o controle do dinheiro dele. Será que eu não posso ser economista? Será que eu não posso fazer economia? A gente teve uma mãe, não está mais aqui, ela é médica e passou a educação sexual para a molecada. Será que eu não posso fazer medicina? Não é isso que a gente quer passando para a molecada. Não é simplesmente sentar lá, ligar o celular, que as oficinas são online, sentar e deixar a mulher falar ou o homem falar. É se pegar em alguma coisa que, olha, eu gostei disso. Será que eu posso seguir? Pode? É a sua determinação, é a sua vontade, é os 3 pilares que eu sempre falo para vocês: a confiança, a força de vontade e a determinação. Então a gente tem que ter isso com a gente para caminhar. Eu digo que eu tive e ainda tenho, e sei que o processo aí é longo pela vida. Hoje tem 39, tem técnico aí com 70 no banco, por que eu não vou poder chegar? Não é verdade? O Gary Popovic mesmo, quantos anos que está no velho, parou porque teve uma AVC, ele estava com mais de 70, né? Então eu não lembro a idade dele, mas parou porque teve uma AVC. Na verdade não parou, né? Esse dia apareceu um vídeo dele chegando lá no CT do Spurs, dizendo que agora vai ser o coordenador técnico, não vai parar. O esporte está lá, o Lula mesmo, que o técnico brasileiro, o técnico do masculino, do feminino, é coordenador lá em Franca hoje, né? Então, esse mesmo, né? Você sabe falar melhor que eu. Boa, rapaziada, muito obrigado a todos por aqui estarem presentes. E vamos lá para as perguntas, rapaziada. Quem quer perguntar? Levanta a mão aí. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. E tem sido uma gratidão. Tenho uma gratidão, né, do meu filho participar desse projeto. Sou muito grato ao Alex, a esposa dele, para estar dando um direcionamento, né, através do esporte e disciplina, para que ele possa alcançar voos maiores, né? Aí eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o Vitão, para os professores, para compartilhar com a gente qual a maior experiência que o basquete te deu. Cara, eu acho que o Roberto falou um negócio e isso, acho que a maior experiência que eu tive assim, ela não é dentro da quadra, cara. Acho que é fora de quadra, assim, poder mudar a perspectiva da minha família também. O Roberto
Roberto falou, você pegar aqui a realidade de todos nós, todo mundo vem num lugar muito simples, um lugar muito humilde, quem não faltava alguma coisa também não sobrava, então, assim, a realidade é muito simples. E eu acho que poder mudar a realidade da minha família, acho que desde os 17 anos, assim, quando você começa a ganhar um dinheirinho, você começa a poder ajudar mais em casa, e aí com 18 anos eu já peguei as responsabilidades da casa e, cara, hoje em dia, poder dar uma vida confortável para eles, poder deixar eles bem, poder proporcionar cada vez mais momentos com eles, assim, eu me importo muito com essa coisa, acho que, dos momentos, assim. Então, o basquete ele me trouxe poder ter momentos maravilhosos com a minha família. Minha esposa e meus filhos, a gente pode viajar, eu posso levar meus pais para viajar, eu posso ter momentos com eles, a gente pode sair para ir para um lugar legal. Na infância a gente não era acostumado a viajar tanto, então era sempre viajar para casa de um parente, né? Era sempre para casa de um parente. Então, hoje assim, o basquete, ele pode fazer com que eu possa proporcionar experiências muito boas com a minha família. Eu acho que, para mim, o mais importante é isso, assim, quando você pega esse tipo de coisa, o basquete ele fica até pequeno, né? No fim do dia, o mais importante é a nossa família estar bem, o mais importante é a gente pôr os nossos amigos, um amigo que te liga, você pode ajudar, você pode ajudar alguém da sua família, o esporte ele acaba ficando até pequeno. Acho que a nossa família é o bem mais importante e, para mim, poder proporcionar momentos incríveis para eles é o mais importante. Beleza? Essa pergunta é mais para os atletas, assim. Eu queria. Oi? Pode ser outra vez. Como que você consegue lidar com essa rotina de treino, de jogo, de viagem? E como você consegue conciliar isso com família, com amigos, enfim? Cara, é engraçado você falar isso porque a pessoa que mais lida com isso comigo do lado da quadra. Eu vou falar para você que o conciliar, ele acaba fluindo quando você se apega às coisas que você entende que você tem verdadeiramente. Fé em Deus, o amor da sua família, a determinação que você tem em você mesmo. Quando você coloca essas coisas na frente, querendo ou não, as montanhas que aparecem vão ficando cada vez menores, você sente a força de ultrapassá-las. É difícil, né? É difícil ser um atleta profissional, a gente acaba abdicando de muita coisa, mas no final do dia, quando você entende que as pessoas que estão do seu lado vão te dar força quando você precisar, os dias mais difíceis acabam ficando manejáveis. E aí você acorda no dia seguinte mais forte. E olha para trás, sabendo o que você enfrentou, sabendo o que você já passou, e isso te traz força, te traz confiança, te traz realmente a capacidade de superar todos os desafios que a vida vai trazer para a gente. O problema sempre vai ter. Não existe uma situação na vida que a gente não vai ter problemas. Então, olhar para dentro, entender os valores que seus pais passaram para você, com muito carinho, abraçar eles, botá-los em prática, vai te dar determinação e força para seguir em frente. Boa tarde, né? Eu queria saber como que era mais ou menos a rotina de vocês na base. Pode ser a pergunta para o Lucas. Ele falou para mim. A base? A base é extensa, porque... A galera tá rindo aqui porque a galera já sabe já. Eu vou na época que eu falei assim, que foi a virada de chave na minha vida, foi quando eu entrei no Pinheiros, eu tinha 15 anos. E a minha rotina era, eu acordava 4 da manhã para ir para a escola, que eu morava no extremo Guarulhos, quase em Arujá já. Eu saía da minha casa 4 da manhã, chegava na escola umas
7, ficava na escola até meio-dia, 1 hora, e de 1 hora eu tinha da 1 às 2 para chegar no clube, que o meu treino era 2h30. Só que eu estudava no Tatuapé e jogava com 500. Isso é 1 hora, só que eu tinha que almoçar ainda, sabe? Então a gente saía correndo de tudo quanto é jeito. Graças a Deus o Pinheiros tinha uma estrutura maravilhosa, até então, eu acredito, de alimentação, então a gente já chegava e estava tudo pronto, a gente só precisava almoçar mesmo. Só que o tempo nessa aí era inimigo da gente. Então a gente pegava o metrô, né? Ia até o Pinheiros. Chegava no Pinheiros, 2h30, treinava com o meu time. Aí depois eu ia treinar com a categoria de cima. Depois eu ia pegar rebote com esses caras e apanhar eles. Porque o Humberto foi meu. O Humberto é mais velho que eu, era o cara que eu ia assistir treinar. E depois ainda a gente ficava pra fulano precisa de você lá no treino profissional. E a gente tinha que ir lá, assistindo. E não é que a gente tinha a opção de olhar e falar assim, não, hoje eu tô cansado, não, você vai, você tem que ir. E é um negócio que, tipo assim, no começo eu ficava, nossa, eu tô cansado, eu treino o dia inteiro, ainda tenho que assistir o treino do adulto. Só que aí depois de 2 semanas eu tava assim, eu treinava um treino do adulto desses caras aí, porque na hora que você começa a falar assim, nossa, é esse basquete que eu quero jogar. Então a minha rotina era bem puxada, só que era muito gratificante, porque eu estava do lado dos jogadores, o Humberto mesmo disse, ele era um prospecto, então a gente olhava para ele e falava assim, eu quero ser igual o Humberto um dia, o que o Humberto faz? Então era legal, a rotina era cansativa, mas era muito boa, valia muito a pena. Eu acho que o Vitão, a gente conversa muito desse negócio de rotina, porque o Vitão treinava no Osasco, vinha para Pinheiros, rodava São Paulo inteiro em um dia só. E a gente combinava que a gente chegava em casa, tinha dia que a gente chegava em casa numa cama dentro de casa, assim, só deitava e dava uma cama. E no outro dia você ia acordar para ir de novo. Porque valia muito a pena. Então a rotina, você perguntou, essa rotina era cansativa muito, mas valia muito a pena. Valia muito a pena. Cada minuto do dia contava. É isso. Eu queria fazer uma pergunta pro Lucas e também pro JP, que quando você virou profissional, vocês dois, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram que transformar? Mental, física, de habilidade? Vou começar por você. Cara, é uma pergunta interessante e eu acredito que todos aqui vão concordar comigo que a questão mental ela acaba sendo um dos maiores desafios, porque eu esqueci quem falou, mas eu uso das palavras, acho que foi o Cauê. A gente, independente do que aconteceu hoje, vai ter que repetir tudo no dia seguinte. Então eu posso fazer o melhor jogo da minha vida e amanhã eu vou ter que levantar e treinar da mesma forma, me dedicar da mesma forma. Como eu posso ter o pior jogo da minha vida e amanhã eu vou levantar e fazer tudo da mesma forma. Então você tem que ter o seu mental muito na medida do possível equilibrado. Então, eu acredito que o meu maior desafio foi entender que, por mais que as responsabilidades fossem ficando maiores, eu teria que aprender a internalizar todos esses desafios, entender como eu posso fazer da melhor forma, o que eu posso controlar. Porque, cara, quando você entende que muitas das coisas não estão no seu controle, você tem 2 opções. Ou você fica muito perdido, ou você passa a selecionar exatamente onde você vai dispor o seu tempo. Controlar somente o que você pode controlar. Aprender isso para mim foi o meu maior desafio e eu tenho mesmo isso até hoje, vou usar isso para sempre. Mas entender a importância da minha saúde mental, entender a importância do meu equilíbrio, do meu espírito, definitivamente foi o meu maior desafio. A questão mental, jogo por favor, isso é um negócio que a gente fala muito, a questão da resiliência, de você acordar lá todo dia com a mesma vontade, esse cara que é um exemplo comunal, que é um negócio que a gente até deveria falar que é chato um pouquinho, pelo amor de Deus. Quando o Humberto fala que o Vitão não era um prospecto na base,
ele realmente, ele era o cara chato que a gente ia ter que jogar contra. Você fala assim, se o mano pode jogar contra esse moleque, ele vai deixar eu respirar. E ele é um cara que o primeiro ano que a gente jogou junto foi o ano passado, e eu aprendi muito com ele nessa questão do mental, de você chegar todo dia é um dia bom, todo dia é um dia bom. Todo dia é um dia bom. Ah, mas hoje eu não fiz cesta, mas você pegou 10 relógios. Ah, mas hoje eu não fiz nada, mas você ajudou o cara do lado, você hidratou alguém que era entregar água. E esse foi o meu maior desafio quando eu subi para o adulto. Porque quando eu cheguei no profissional, eu com o Humberto, eu jogava com Pinheiros, e a galera falava todo dia para mim, nossa, você apeguei, você... E eu realmente, eu não posso mentir e falar que não, eu não achava isso, porque eu realmente achava. Eu viajava para jogar Kings, eu viajava para jogar, eu já fiquei entre os 20 melhores jogadores do mundo da minha idade, eu estava envolvido, então na minha cabeça eu estava certo. Eu dividi quadra com os jogadores que eu escolhi. Então, para mim estava certo, só que quando eu cheguei no adulto, o buraco é muito mais embaixo. Quando eu cheguei no adulto, tinha dia que eu não colocava o uniforme. O técnico olhava para mim e falava assim, hoje você não vai, tá? E eu, mas como assim? Na minha categoria eu sou o melhor jogador do meu time, aqui eu não jogo. Aqui eu sou ruim. E para mim foi o choque de realidade foi que todo dia você tem que trabalhar, todo dia você tem que conquistar seu espaço. Todo dia você tem um pouquinho a mais para melhorar. Todo dia. E eu levo isso comigo até hoje. Hoje eu chego no treino, olho pro Vitor e falo, se eu estou contra ele, eu falo, eu vou ter que pegar, mas hoje eu tenho que ir, o Vitor para fazer sexta hoje. Então, a questão do desafio diário foi o meu maior choque, assim. Porque eu vim de uma situação onde eu era um dos melhores jogadores para ninguém. E para você conquistar o seu espaço no profissional é muito difícil. E pior ainda é você se manter. Então, esse para mim foi o meu maior desafio. Me manter, chegar no profissional e manter ele até hoje é um dos meus maiores desafios. Eu queria perguntar para o Humberto, o que faz para você ter uma mentalidade melhor antes do jogo? Tipo, e com a mentalidade muito boa para o jogo, sabe? Tipo, melhorar antes do jogo a sua mentalidade. Boa pergunta. Eu sempre tive muita dificuldade em ter um mental forte assim, na base. Eu sempre fui um cara muito estourado, então o árbitro estava uma coisa muito confortável, aquilo me deixava muito frustrado, e tinha até algumas coisas que eu fazia, assim, eu já cheguei a rasgar a camisa na base, de estresse com o árbitro, e isso perdurou por muito tempo na minha carreira. Eu demorei para ganhar essa maturidade. E teve um cara que eu vou falar aqui que me ajudou, vocês não vão acreditar. Acho que a maioria conhece, que é o Douglas Viegas, o poderosíssimo ninja. O Douglas sempre teve aquele ninja, sempre teve aquele jeito dele, explosivo, não sei o que, aquele jeito dele. E um dia eu estava jogando já no profissional do Pinheiros, e eu lembro que eu errei assim, no final do jogo, uma ou duas bolas decisivas que eram importantes para o jogo. E eu me frustrei e deixei com que o ginásio todo percebesse que eu estava frustrado com aquela situação. Daí, tomei banho, saí do vestiário, eu estava indo já para minha casa, eu encontrei ele na rua, saindo do Pinheiros, assim, jogando no Pinheiros, né? Ele falou, pô, preciso falar com você, meu sobrinho, me chamou de sobrinho. O que você fez hoje não se deve fazer. Se tem uma pessoa com um olheiro dele que vem para te ver e ver você reagindo assim, cara, faz parte, hoje você errou, amanhã você tem a oportunidade de acertar. Eu tive a oportunidade de falar isso com o time branco aqui, né? Apesar de hoje ser um dia festivo, né, um dia de alegria, de a gente comemorar esse projeto, obviamente a gente queria ganhar o jogo, mas atrelado a isso eu tinha um técnico que falava que a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então eu comecei a carregar essas coisas comigo, comecei a escutar o que as pessoas falam a respeito de mentalidade, comecei a ler sobre mentalidade. Tem um livro do Michael Jordan que fala muito sobre mentalidade, que é um livro muito bom assim, de se ler. Acho que, se não me engano, nunca deixei tarde também. Nunca deixei tarde. É um livro que fala muito sobre mentalidade. Eu acho que
o maior jogador da história do basquete, fala bastante sobre mentalidade. Então, eu comecei a me interessar sobre o assunto. Como eu faço para ter uma cabeça mais forte? Como eu faço para errar e isso não me afetar? Né? Porque é muito difícil a gente errar um lance, uma cesta, um momento do jogo, e aquilo não nos afetar. Mas você fala assim, cara, eu errei hoje, eu preciso aprender com isso. O que eu poderia ter feito? Eu comecei a analisar os meus vídeos, quais foram as decisões que eu tomei durante o jogo que poderiam ter sido diferentes, e isso foi me dando um mental muito mais forte, muito mais forte. Então, é o que eu falei também para o time grande, quando não teve todo mundo a oportunidade de ouvir. A gente hoje joga o NBB, geralmente joga 2 jogos por semana. Então a gente joga terça e quinta-feira a gente tem outro jogo. Tipo assim, a gente perde terça, quarta-feira a gente tem que atrelar o descanso pro treino, porque a gente precisa treinar, tirando isso ainda tem a viagem, né? A gente precisa viajar ainda para outro lugar, então a gente joga em Brasília na terça, então quinta a gente vai jogar em Minas. Então assim, terça-feira a gente chega no hotel e não dá pra ficar chorando, não. Amanhã já é outro dia, amanhã a gente tem voo cedo, a gente vai chegar no hotel em BH na quarta, descansar pela manhã, à tarde já vamos treinar e quinta a gente precisa ganhar o jogo, então não dá tempo de ficar. Então o mental é sempre assim, cara, todo dia é dia, não tem dia ruim, não tem dia ruim. Todo dia a gente tem que estar no nosso melhor, entregando o máximo que a gente pode e isso vai fazendo com que o nosso mental vai ficando forte. Então assim, eu errei um lance, obviamente eu vou ficar feliz com o fato de eu ter errado. Mas, cara, eu preciso passar, isso ficou para trás. Eu preciso saber do próximo lance, do próximo jogo, da próxima bola. Agora a gente encerrou as perguntas. Tem a última. Eu queria fazer uma pergunta para algum dos jogadores da NBB sobre vocês mudariam alguma coisa que vocês fizeram? Vocês se arrependeram de fazer alguma coisa ou foi tudo igual? Bom, eu vou direito de responder. Todo mundo poderia responder. Eu não mudaria nada, cara. Eu vivenciei tudo que eu podia vivenciar no basquete. Tudo isso que eu falar sobre as dificuldades que a gente encontrava, né, na nossa infância. E eu só posso dizer que nós somos privilegiados por tudo que a gente passou, por todas as dificuldades que forjaram nosso caráter. Eu acho que, então, né, acho que só nós é pai aqui, né, os atletas, só nós dois. Não tem filho, né, pai? Por enquanto, né? Não tem nenhum perdido aí? Então, a formação do meu filho, hoje eu sou pai de uma criança de 6 anos, então tudo isso, o basquete também me ajudou em como apresentar o esporte para o filho, não só o esporte, mas a educação, os problemas que vai acontecer na vida dele, tudo isso vai fazendo com que as dificuldades que a gente passou servem de um aprendizado para a gente ensinar a eles, né? Porque obviamente ele vai passar pelas dificuldades dele, mas hoje a gente já viu um mundo totalmente diferente do que era quando a gente era criança, então eu não mudaria nada, cara. Eu acho que tudo que forjou para ser quem eu sou hoje, todas as minhas dificuldades me ensinaram coisas que hoje eu sei lidar muito bem. O qual eu citou um exemplo aqui de cara sair às 4h30 da manhã e voltava às 10 horas da noite, eu passei por isso. E eu só queria contar uma breve história, falando sobre como que era a nossa rotina na base. Eu estudava também, através do basquete, eu ganhei uma bolsa de estudo lá em Moema, e eu já morava aqui em Diadema. Então eu tinha que pegar o ônibus até Moema de manhã cedo. E em frente à escola tinha uma padaria que vendia uma baguete só com parmesão em cima, custava R$1. E aí eu chegava pro meu pai e falava assim: pai, isso é R$1, pai. Então eu e meu irmão estavam juntos, pra gente comprar uma baguete. E por muitas vezes meu pai falou que tinha, muitas vezes. E a gente ia sem comer para a escola, sem tomar café, não tinha refeição. E a gente jogava no Banespa, né? Então a gente saía dessa escola para Moema e ia até Banespa. No meio do caminho a gente passava por um hospital que minha mãe trabalhava, minha mãe era copeira no hospital. E minha mãe colocava a gente escondido dentro do hospital. Pensa que eu falei com a minha chefe, ela deixou rapidinho, a gente sentava onde ficavam as ambulâncias ali, ela fazia uma marmita, a gente comia. Porque muitas vezes a gente foi pro treino sem comer. Eu já passei o dia todo sem comer nada. Então assim, essa foi a dificuldade que eu passei. Então hoje, eu olho para trás e eu sou privilegiado de estar onde eu estou hoje, por tudo que eu passei, sabe? Pelas dificuldades que eu passei, eu sou privilegiado. Hoje eu não tenho o que reclamar da minha vida, sou um cara muito feliz com a minha família. Eu faço da palavra do Vitor Amino, acho que a
minha maior conquista não é a minha carreira vitoriosa, eu passei em tudo e tal. A minha maior conquista é ter se tornado o homem que eu me tornei. Um cara que conseguiu ajudar a família, hoje sou um bom marido, um bom pai, um cara que acredita demais na família, um cara que tem uma fé absurda em Deus. Então o basquete para mim é segundo plano. Até porque o basquete vai acabar, cara. Infelizmente. Daqui a pouco eu não consigo mais jogar, o meu joelho vai doer, minhas costas já dói hoje. Imagina quando eu ficar mais velho, né? Então, o basquete, as pessoas falam que a gente tem duas mortes, né? Tem uma, uma quando para de jogar e outra é a morte natural, que infelizmente todos nós vamos ter que passar. Mas, então, o basquete ele vai ficar para trás. Ele vai continuar fazendo parte da nossa vida, mas ele vai ficar para trás. Então, a gente vai ter que reconstruir uma nova história. Só para completar rapidinho, acho que também vocês não podem entender de errado, porque é uma maneira bem simples, né? Como o seu técnico vai falar, isso aconteceu com nós. Vocês precisam dormir cedo e precisam descansar. Você vai ficar assistindo série até mais tarde e no outro dia você vai jogar videogame, você vai fazer, e no outro dia você vai falar, nossa, eu não estava tão bem como eu deveria estar. E aí você vai aprender com os seus erros. Você não pode ter medo de errar. Algumas coisas, às vezes, a gente demora para assimilar tudo, né? Então o professor vai vir, vai falar, vai explicar. Só que é errando que a gente aprende às vezes, é errando mesmo, dormindo mais tarde, vendo que no outro dia você não conseguiu performar, você não conseguiu jogar, você não conseguiu entender, e aí na hora que você vai fazer a autoanálise, né, igual o Marco falou do vídeo, que ele assiste, para estar melhor mentalmente, aí você vai olhar e falar, pô, o que eu posso fazer para melhorar? Nosso professor falou que eu tinha que dormir mais cedo, que eu tinha que descansar, e eu não fiz. Então eu também não tenho medo de errar, né? Por exemplo, aqui no jogo mesmo, né? Você vai e erra uma cesta, erra outra e erra outra. Mas para acertar, depois você acerta, sabe assim? Então também, a gente errou pra caramba, a gente errou pra caramba para poder acertar e para poder chegar onde a gente chegou. Então eu não tenho medo de errar também. Acho que essa coisa de errar, vocês vão aprender com os seus erros também. Uma hora ou outra. Eu acho que é só para resumir mais uma experiência, né? Essa questão da experiência em si. Não, a gente tá brincando aqui, se eu começar a falar, tem 2 horas para falar aqui, né? É que a gente tem muita coisa, pô, tudo que eu escutei aqui é muito válido, porque tudo serve, eu passei por tudo isso, de diferente, cada um falou uma coisa e a gente sabe que todo mundo passou pela mesma coisa no final, pô. Na hora de entender, tá todo mundo passando junto. Só que também eu queria contar para vocês que, como o Victor falou, vocês não podem ter medo de errar, porque o errar é o aprendizado e tal, e tá tudo bem errar, gente. Tá tudo tranquilo errar. E aí eles falam muito da questão do dormir tarde, comer a coisa errada, e não sei. Hoje, vocês têm pessoas falando para vocês, o pai de vocês têm técnicos, vocês têm professor na escola, vocês têm tio, um monte de gente conversando com vocês, tentando passar o que é certo para vocês. Só que vocês sim vão cometer erros, isso é muito comum, principalmente aqui dentro dessa quadra, que é onde a gente mais erra, porque a gente erra todos os dias dentro dessa quadra. E todo dia a gente quer aprender alguma coisa nova. Todo dia a gente quer aprender alguma coisa nova. E quando eu falo que tá tudo bem errar, não é tipo assim, vou errar então, tá tudo bem? Não, você vai errar e você vai olhar e falar assim, beleza, eu errei, o que eu preciso fazer para não errar mais? Entendeu? É a questão do aprendizado e da insistência na vida de vocês em qualquer coisa. Porque a gente está falando muito de basquete, mas como eu disse no começo,
Isso aqui é para a vida de vocês. O Berto aprendeu a ser posicionado dentro da quadra quando ele era o capitão do time. Ele deu uma preleção para mim quando eu tinha 19 anos e deixou eu jogar LDB, que eu não me esqueço nunca. Eu fui campeão da LDB e esse cara falou. E foi ali que eu acho que ele começou a se posicionar. Ele falou assim: ó, é isso, entendeu? Então, gente, sejam vocês, sejam felizes, trabalhem o máximo que vocês puderem, mas sem que isso torne uma coisa chata. Sempre tem que ser bom para vocês todos os dias. E errar faz parte. Ninguém vai acertar todas, até porque se eu acertasse todas, nem basquete eu jogava, porque eu ia jogar 6 mudando na Mega Sena. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo convite aí, tá bom? Eu peço desculpas pelo atraso, porque eu estava em outro projeto e eu vim de lá para cá, mas graças a Deus eu consegui chegar, fazer o meu time ganhar. Vocês ficaram no regulamento, mas eu sou a peça-chave do último quarto. E brincadeira à parte, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho e tamo junto. A pergunta não mudaria nada? Continua? Não mudaria nada. Nem o que aconteceu uma hora atrás foi incrível, cara. Foi incrível. Tô com uma medalha de prata no peito, eu vou carregar com o caminho mais. Porque, eu agora, deixa eu para ganhar. Aconteceu, beleza, perdemos, mas todo mundo aqui se divertiu, todo mundo aqui na arquibancada cresceu, foi pegando fogo. Então, no final do dia, você entende que tudo faz parte do processo, tudo é breve, e o arrependimento ele tem um peso que é necessário, porque é tudo uma questão de perspectiva. Então, não mudaria absolutamente nada. E aproveitando para contar um caso. O sonho da minha vida era jogar nos Estados Unidos. Acho que quando a gente bota uma bola de basquete na mão, a gente quer saber quem joga melhor. Tá lá ninguém. O meu sonho era chegar lá. E eu fui me desenvolvendo, aproveitando, não cheguei nem um pouco perto. Mas eu tive a oportunidade de ir para lá, passar um tempinho lá. E aí meu pai, chegando um pouco antes de eu embarcar, ele falou: filho, você sabe que eu nunca pisei no avião, né? Você está vivendo uma coisa com 19 anos que seu pai, no auge dos seus 49, não viveu. E me pegou, cara. Me pegou, porque uma coisa que para mim estava sendo uma realidade para meu pai foi uma luta para me colocar nessa posição. Então, eu cheguei lá, conheci o outro lado do muro, conheci um mundo que a gente acaba escutando histórias, né, tem muita noção, entendendo que o mundo é muito maior do que a quadra de Arena, São Paulo, Brasil. Experiência de vida. E aí, depois que isso passou, eu fiquei: ok, meu sonho era chegar aqui, passou, o que eu vou fazer agora? A vida continua. Então, a gente tem que se reinventar todo dia, entender que os nossos sonhos eles são tão grandes quanto a nossa determinação, a nossa capacidade de se reinventar. E hoje, no auge dos meus 23 anos, eu tenho uma vida inteira pela frente. Não chego nem perto do que eu posso chegar jogando enquanto pessoa, enfim. Então o arrependimento não cabe. Essa conta matemática não fecha. Eu não me arrependo de nada do que eu vivi, porque eu sei que lá na frente eu vou poder contar com muito orgulho as derrotas que eu tive, porque elas me transformaram numa pessoa mais forte, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que tenha a capacidade de passar um pouquinho da vivência para as outras pessoas, e eu espero que Deus possa permitir que o que a gente viveu aqui hoje mude a vida de vocês, que vocês possam carregar essa memória com muito carinho, agradecer o projeto, agradecer a Thaís, porque foi incrível, sensacional, e, gente, obrigado. Bom, gente, eu não vou me estender, na verdade está finalizando mesmo, todo mundo está com fome aí, que eu sei. Eu queria, bom, o Alex já agradeceu por todos nós, eu quero agradecer mais uma vez, porque cada um de vocês, assim, eu mandei uma mensagem, na hora que eu mandei, todos retornaram já com resposta positiva, vocês foram muito solícitos, muito acessíveis, então eu queria agradecer muito cada um de vocês.
desde os técnicos até os adultos profissionais, né, os jogadores. Eu queria agradecer a Roberta também, super, de verdade. A Roberta ajudou muita gente. A impressionou a Roberta também de última hora, ela foi super deu várias dicas pra gente, então eu não vou estar lá porque gostei do projeto, já vi sobre vocês, gostei bastante, acreditei no projeto, então obrigada, de verdade, você foi essencial para o evento, de verdade. Obrigada a todas, né? A Carol e o Vitor estão com a gente desde o primeiro jogo das estrelas, nos apoiando nas filmagens, Instagram, postagens, posts pré, posts agora pós, todos eles estão ajudando a gente a fazer rede social, né, aqui no evento também. Os fotógrafos maravilhosos também, Caio, Felipe, muito obrigada por entrar por trás das câmeras, né? Entrar por trás da Instituto, né, que faz isso acontecer, tem que ser muito valorizado mesmo. Cacau Show, obrigada que esteve com a gente. Obrigada, gente, lá os produtos da frente, obrigada pela parceria. Todo mundo que assistiu alguém, desculpa, pais responsáveis, não preciso nem falar. Muito obrigada por toda a parceria de sempre. Sem vocês, isso não estaria acontecendo. Atletas, principalmente, né, gente? Vocês são demais. Eu sou, assim, apaixonada por cada um de vocês. O Alex sabe. Ele chega e fala uma coisa, fala, não, tadinho, mas não é, né, gente? Eu sou, né, meio coração, né? Não é técnico, ele que manda. Então, assim, por isso que eu acho que eu não faço educação física, porque eu consigo ser técnica, com certeza. Mas é isso, agradeço a todo mundo, tá? E, só para finalizar minha parte, a gente tem uma pessoa aqui entre nós que já foi homenageada em rede social uns dias atrás por nós, por quê? Na verdade, gente, assim, cada um de vocês tem seu valor, com certeza. Essa homenagem é principalmente pelo cara que ele é, mas também por estar conosco desde o começo do nosso projeto. Otávio, ele passou por escolinha, sub-20, sub-16, agora sub-17. Então, assim, ele merece muito ser reconhecido, ele é referência para muitas atletas que estão jogando agora. Nosso capitão do sub-17, nós somos amigos da família dele, tornamos amigos do pai, família toda. E assim, é um espelho mesmo, então eu vejo cada um de vocês do Otávio e o Otávio cada um de vocês. Então é isso, uma homenagem nossa simples para você. Agora, nossa que dó, gente, tem que mostrar, desculpa, tá? Porque acho que foi irado demais. Só para falar, cada uma das estava toda homenageada. O primeiro foi o Alex e agora é ele, olha lá. Vamos ver. Foi irado, foi bem legal. Parabéns, cara, você merece. Obrigada por tudo. Obrigada pela parceria de sempre. Ele é a maior definição do projeto, gente. Ele é demais mesmo. Desculpa. Ah, e detalhe, quem deu a homenagem do Alex no primeiro jogo das estrelas foi ele. Ele que deu a homenagem do Alex, por ser mais antigo. Ele continua mais antigo. É isso aí. Eu queria primeiro agradecer ao Alex por tudo, pela estrutura, por todos os ensinamentos que ele já deu pra mim. Todas as trocas, né? Tá ligado? A Thaís também, que sempre estava nos jogos com a gente, gravando, fazendo os vídeos. E é isso, eu queria falar que o projeto que vocês fizeram é lindo, ajuda as pessoas e abre uma visão gigantesca para todo mundo que está aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também é muito grato por vocês. E é isso. Obrigado por tudo. Vamos lá, rapidinho, rapaziada, porque a gente já tomou uma boa parte do sábado de vocês, mas com certeza foi para algo que vai ficar registrado para todos, tá bom? Agora vamos entregar aqui um agradecimento
para os atletas que aqui já estão, os árbitros, os técnicos já receberam. Então vamos passar aqui, ó, JP, isso. O Lucas Cauê, aqui, ó, então, boa doutor, isso. Humberto, Guanigô, 2%, boa doutor, isso. E aí, pessoal, não pedimos para ninguém se retirar ainda. Segura ele, todo mundo senta e todo mundo vira para lá agora. Todo mundo virado para a porta. Ó, e tem para ela também. Chega aí, nega. Muito obrigado. Senta, todo mundo sentado. Posiciona pra todo mundo sentado, posicionando pra foto. Pode vir pra trás aqui também, ó, perto da gente, aqui, ó. Quem tá aí pra trás, vem pra cá. Aí faz um montinho. Ei, rapaziada, tem mais um brinde pra vocês. 2 brindes. Sexta, né? Olha, nós fizemos uma parceria com a barbearia aqui do Planalto. Isso. Aí vamos sortear agora os 2 cortes de cabelo, beleza, rapaziada? Isso. Boa, então são 3. Vitinho, boa, mais um, vamos lá. Isso. Lucas, não, Lucas C, não é Lucas. Eduardo Kenzo, Boa, rapaziada. Olha lá, papais, mamães, responsáveis, ex-atletas, atletas de hoje, técnicos, Carol, Vitor, Thaís, Ricardo, o clube todo, tem ninguém do clube aqui, mas o clube todo, muito obrigado. Até aí fora, nosso grito de guerra.